Boa noite, meus iluminados e minhas iluminadas. A paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre seja louvado. Mais uma noite, mais um estudo. Hoje o nosso estudo é sobre construamos sobre a rocha. Vamos começar? Ao concluir os ensinamentos do maravilhoso Sermão da Montanha, empregou Jesus a seguinte ilustração: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as observa será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, transbordar os rios, soprar os ventos e combateram aquela casa. E ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as observa, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e vieram açoitar, ela foi derribada e grande foi a sua ruína. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Essa advertência do mestre tinha endereço certo. Buscava penetrar a consciência dos que o ouviam, tocá-los, despertá-los e fazê-los sentir a necessidade de uma reforma de seus hábitos. Pois sabia que, trabalhados gerações pós gerações pelo farisaísmo, se haviam esquecido do decálogo que lhes fora dado no Sinai, tendo-se acostumado a observar tão somente umas tantas práticas e cerimônias exteriores, persuadidos de que isso era o bastante para torná-los irrepreensíveis aos olhos do Senhor. Ainda hoje, meus irmãos, infelizmente, muitos existem em todas as organizações religiosas que incidem no mesmo erro, invertendo a hierarquia dos valores, demonstrando zelo extremado pelo que é secundário, negligenciando por aquilo que é essencial. Outro engano comum a muitos que se tem na conta de cristãos é o suporem que a memorização das escrituras, o conhecimento teórico de princípios religiosos corretos ou a concordância com certos dogmas teológicos sejam suficientes para a salvação de suas almas. O mero assentimento intelectual à verdade, entretanto, não constitui por si só mérito algum e será de todo inútil se não fizer que os homens produzam frutos de bondade e justiça no trato com os seus semelhantes. Aliás, sabemos-nos todos os crimes mais abomináveis que enegrecem as páginas da história foram praticadas por criaturas que se vangloriavam de ser oráculos da divindade. Como há, ainda nos dias que correm, não poucos representantes cujos atos são de estarrecer. Jesus veio revelar-nos que a religião pura e genuína consiste não apenas em satisfazer o formalismo cultual, mas em cumprir os mandamentos da lei, o que exige de um esforço constante no sentido
de vencer suas imperfeições e, ao mesmo tempo, em desenvolver aquelas virtudes que o levem a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. Então, semelhantemente ao homem sábio que edificou sua casa sobre a rocha, tomemos os preceitos divinos expostos pelo Mestre como fundamento de nossa norma de vida e não simplesmente do nosso credo. Sim, porque aqueles que pregam e ensinam tais preceitos, mas não testemunham aquilo que pregam e ensinam, assim os que confiam na eficácia dos sacramentos, mas não tratam de modelar seu caráter pelo do excelso modelo que é o Cristo, estão construindo sobre a areia e, portanto, a si mesmo se reservam grandes amarguras e terríveis desilusões. Quando Jesus faz essa ilustração, né, dessa mensagem de que o homem prudente edifica a casa dele sobre a rocha e o insensato sobre a areia, Jesus vem nos mostrar que nós devemos, meus irmãos, nos esforçar para nos reformarmos intimamente, para nos tornarmos melhores criaturas. Porque quando vier as adversidades, as dificuldades e as provas que nos serão impostas, nada disso nos abalará, porque nós teremos confiança nesse Deus maravilhoso, que tudo permite, mas que Ele não dá um fardo maior do que nós não consigamos suportar. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente e praticar é o amor. Primeiro, amar a Deus, porque nós só existimos porque Deus nos criou, porque Ele nos formou, Ele nos deu o sopro da vida. E aí, diante dos irmãos que estão pelo caminho, eu tenho que amar a todos, porque nessa época aqui, as pessoas só amavam quem era ali do seu círculo. Seja igual os fariseus, eles não aceitavam em momento algum quem pensasse fora da caixinha. E eles achavam que eles eram exclusivos de Deus, que só eles eram um povo escolhido. E quando Jesus vem e mostra que a salvação é para todos, que nós devemos amar a todos, que Jesus curava os gentios, os povos pagãos, que Ele falava com essas pessoas, eles não aceitavam. Eles só aceitavam o que Moisés tinha ensinado. E Jesus veio mostrar que o olho por olho, dente por dente, já tinha passado. Hashtag, acabou. E aí, as pessoas queriam viver no olho por olho, dente por dente. Eu só gosto de quem faz parte aqui da minha panelinha. Quem não faz parte da minha panelinha é gentil, é pagão, quem não pensa igual a mim. E aí, nesse estudo, Jesus vem nos ensinar isso, meus irmãos. Não é porque uma pessoa não é da mesma religião que a sua, que não pensa igual a você, que não mora, às vezes, no mesmo bairro, que não tem a mesma cor que a sua, que não tem o cabelo igual o seu, e por aí vai. Porque a gente se pega a muitas coisas banais
que não tem importância. E o que realmente nós tínhamos que fazer, a gente não faz, porque a gente está preso a certos cultos, a certos dogmas. E Jesus veio pregar o amor para com todos. Com todos. Não é para A, não é para B, não é para C. Ele veio para todos, para fazer um conjunto uníssono, único, aonde todo mundo vai estar dentro do mesmo bolo. Não vai ter distinção. Então, enquanto nós não modificarmos e não matarmos esse homem velho dentro de nós, a gente vai estar na areia, edificado sobre a areia, vai vir as coisas e vai nos derrubar. Aí vai vir doenças, depressões, tristezas, falta de fé, tudo aquilo que nos afunda. Mas se eu tiver convicção na bondade e na justiça de Deus, que eu tenho um Deus maravilhoso, que tudo faz em prol do progresso, do bem de todos, pode vir o que for, qualquer vento, qualquer tempestade, que não vai me abalar. Então, que o estudo de hoje traga, a reflexão necessária a todos vocês, que possa entrar no coração de vocês de uma forma que venha modificar, reformar intimamente a cada um de vocês. Que Deus os abençoe e até o próximo estudo. Boa noite, fiquem com Deus.